Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma edição do projeto Segunda-feira, 18 horas. Gostaria de cumprimentar todos os membros, servidores e estagiários do Ministério Público Brasileiro e as demais pessoas que nos acompanham pela plataforma Zoom. Dirijo a minha saudação inicial à coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa das Crianças e dos Adolescentes, a promotora de Justiça Paola Domingues Botelho Reis, de Nazaré. Cumprimento também a conferencista desta noite, a doutora Sara Estelita Vera Vargas Rangel e Pereira, que irá explanar sobre os impactos do acolhimento e da adoção na saúde mental de crianças e adolescentes. Doutora Sara, agradeço-lhe por ter aceitado prontamente o convite do CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para estar conosco nesta data, para discorrer sobre esse tema tão sensível e atual, principalmente considerando o período pandêmico que atravessamos. O objetivo do projeto Segunda-feira, 18 horas, é trazer assuntos relevantes para o sistema de justiça e que, de alguma forma, irão impactar na forma, no modo de atuação dos operadores do direito, em especial dos membros do Ministério Público. Registro que o nosso Procurador-Geral de Justiça, Jabas Soares Júnior, por motivo de compromisso externo previamente agendado, não pôde estar conosco neste evento. Porém, pediu-me que a todos fossem apresentados os seus cumprimentos e o desejo de um excelente evento. Na certeza que todos irão aproveitar os ensinamentos da nossa palestrante, passo a palavra à promotora de justiça Paola Botelho para a apresentação da palestrante e condução dos trabalhos. Bom evento a todos. Doutora Paola está com a palavra. Boa noite a todos e todas. Gostaria aqui de cumprimentar todos aqueles que nos assistem hoje, na pessoa da doutora Elaine Parisi, nossa coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, ao tempo em que, além de cumprimentá-la, também agradeço por essa oportunidade de termos, em uma segunda, nesse programa das segundas 18 horas, uma ação educacional voltada para a defesa dos direitos de crianças e adolescentes, e mais especificamente para o tema da adoção, nessa semana, que para nós é tão sensível, em que se comemora, se celebra o Dia Nacional da Adoção. Nós sabemos que a adoção ela ainda é uma matéria que causa muitas dúvidas, né, principalmente para o sistema de justiça. São desafios diários que promotores e juízes precisam se debater, né, precisam viver, tanto nos processos de destituição de poder familiar, as questões relacionadas ao acolhimento de crianças e adolescentes, o encaminhamento de crianças e adolescentes para adoção, os sistemas nacionais, né, o Sistema Nacional de Adoção e de Acolhimento, ou acolhimento e adoção, né, mais propriamente falando, e todas as questões relacionadas à entrega voluntária de crianças, às questões procedimentais da adoção. Então, são muitos temas que, de fato, geram aí dúvidas e que eu acho que nós precisamos estar sempre sempre que tivermos oportunidade, né, debatendo e nos qualificando em relação a essas questões. Então, passando aqui para as orientações que me foram solicitadas para passar para todos, eu gostaria de informar que essa ação educacional está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente na Escola Virtual do Ministério Público de Minas Gerais. Informar que as perguntas deverão ser postadas no fórum QIA e serão repassadas para respostas nos minutos finais. Não havendo tempo de serem respondidas todas as perguntas dentro do tempo que nós teremos hoje, elas serão encaminhadas por e-mail.
A Diretoria de Formação da Escola Institucional do Ministério Público está realizando a compilação da frequência dos acessos desse webinário e remeterá os certificados por e-mail após o encerramento dos registros acadêmicos necessários. Quero agradecer aqui também muito a nossa palestrante de hoje, a doutora Sara Estelita Vera Vargas Rangel e Pereira. Doutora Sara, que já nos abrilhantou outras vezes com sua presença no Ministério Público de Minas Gerais. Felizmente, naquelas oportunidades, pudemos estar juntos presencialmente. Hoje, as questões, né, da pandemia e a tecnologia nos permitem estar remotamente, mas tenho certeza que vamos aproveitar muito esse tempo com a doutora Sara, que tem larga experiência no assunto, é uma referência nacional em relação às questões da adoção e que certamente muito contribuirá para essa discussão. A doutora Sara é graduada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, desde 1995, especialista em terapia socioconstrutivista e psicodramática de famílias e casais pela Pontifícia Universidade Católica, em 2011, personal coach, professional e positive life coach e executive coach, membro da Sociedade Brasileira de Coaching, desde 2012, cofundadora e diretora técnica de Pontes de Amor, OSC de apoio à adoção e garantia dos direitos da convivência familiar e comunitária no Triângulo Mineiro, associada à Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, ANGAAD, é ex-presidente e atual diretora de Relações Institucionais da ANGAAD, representante da Christian Alliance for Orphans e World Without Orphans no Brasil, conselheira do World Without Orphans, é escritora de Felicidade 360 e Damas de Ouro, publicada pela editora Ser Mais, coordenadora do Orphan Sunday Brasil, instrutora habilitada pelo Karen Purves Institute of Child Development. Bom, então, todo esse currículo já mostra para nós, né, o brilhantismo da nossa palestrante, e então, com muito prazer, vou deixá-lo com a doutora Sara Vargas. Eu quero dar boa noite a todos vocês que estão nos assistindo e agradecer muito a doutora Elaine, a doutora Paola, pelo convite, pela honra de estar aqui com vocês em mais um evento promovido pelo Ministério Público de Minas Gerais. Eu me considero mineira, né? Já há algumas décadas eu moro em Uberlândia, estou falando de Uberlândia, e então fui adotada e adotei esse estado que eu tanto amo. E ao falar desse assunto em específico, né, quando a gente vai sendo apresentado, talvez a característica que seja mais forte para mim nessa caminhada, no que me trouxe para essa questão dos direitos da criança e do adolescente, talvez seja o fato de eu ser mãe. Eu sou mãe de 4 filhos, o meu mais velho está com 23, e nós temos 3 meninas que agora estão com 19 anos, e as 3 meninas chegaram pelo caminho da adoção. E eu me lembro que em 2014, meu esposo e eu, nós fomos para participar de um congresso que tratava dos direitos das crianças e adolescentes que tinham sofrido vulnerabilidade ou situação de orfandade. E ao chegar lá, eu tive a oportunidade de ouvir ainda, ao vivo e a cores, a doutora Karen Purves. A doutora Karen Purves, depois de alguns anos, ela veio a falecer devido a um câncer, mas ela foi uma mulher que mudou a vida de muita gente, que tem impactado e trazido referências para muitos, não apenas para a maioria dos estados americanos, mas para muitos países, mais de 20 países, em especial aqueles que cuidam de crianças e adolescentes que já viveram situações difíceis na sua vida. E quando eu falo de situações difíceis, eu me refiro a
situações de violência, situações graves de violência, de negligência, de abandono, cárcere privado, ou mesmo crianças que viveram, que suas genitoras, né, suas mães biológicas, viveram gestações de alto risco ou gestações difíceis, crianças que viveram hospitalizações numa idade muito tenra, ou mesmo por um longo período, ou crianças que viveram catástrofes ou situações naturais contrárias. E, dentre essas situações, nós podemos, como já foi mencionado aqui pela doutora Elaine, mencionar a própria pandemia do Covid-19, né? E eu me lembro que, ao sair daquela palestra da doutora Karen Purvis, naquele dia, era uma palestra de 1h30, mais ou menos, então é mais ou menos o tempo que, né, um pouquinho mais do que o tempo que nós vamos ter aqui juntos. Quando eu me encontrei com meu esposo, ele queria me apresentar para uma pessoa importante e tal, e eu falei: Rodrigo, eu preciso respirar, porque o que eu ouvi me impactou muito. Nós estamos errando, muitas vezes, simplesmente porque a gente não sabe. E quando eu falei isso, eu me referia a nós mesmos, enquanto família, mas eu também me referia a nós, enquanto rede, enquanto pessoas que integram esse sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. E é um pouco daquilo que eu tenho ouvido, estudado nesses últimos anos, sobre as questões relacionadas aos traumas que as crianças e adolescentes podem sofrer, os impactos que esses traumas podem causar, e também como que nós, adultos, cuidadores ou profissionais, podemos e devemos nos relacionar com essas crianças de forma a auxiliá-las a terem um desenvolvimento adequado, a terem um desenvolvimento de acordo com o seu potencial, assim como também a ressignificarem a visão que elas têm a respeito de si mesmas, dos outros e do mundo. Bom, em primeiro lugar, quando eu falo de traumas, eu estou falando especialmente de traumas complexos crônicos, e quando eu falo de trauma complexo crônico, eu me refiro ao quê? O trauma complexo é um trauma que foi uma situação traumática que foi experimentada por uma criança ou adolescente, no caso nós estamos falando de crianças e adolescentes, que viveu situações relativas a relacionamentos onde as suas necessidades básicas não foram atendidas ou seus direitos principais foram violados. Agora nós estamos, começando a querer sair desse período pandêmico. Sabemos que, provavelmente, todos nós que estamos aqui hoje, nessa noite, perdemos algum amigo, algum parente, um conhecido devido à Covid. Os dados mostram que mais de 200 mil crianças e adolescentes perderam um dos seus cuidadores primários devido à Covid ou devido às complicações da Covid no Brasil. Os números são alarmantes. Qual que é a grande diferença? O que pode fazer com que a perda de um ente querido, de um pai, de uma mãe ou de uma avó que era cuidadora dessa criança ou desse adolescente, que isso se torne numa situação traumática, complexa, crônica, ou que seja uma dor profunda, mas que essa criança ou esse adolescente vai conseguir prosseguir com a sua vida e não vai ficar tão preso a essa situação. A principal diferença é o apoio, as condições que esse adolescente tem de receber o apoio adequado para enfrentar essa situação. Veja bem, quando falamos de crianças e adolescentes que sofreram graves situações de vulnerabilidade na infância ou na adolescência, nos lembramos muito das crianças que chegam nas instituições de acolhimento, nas famílias acolhedoras, nas crianças que ainda vivem nas ruas, que ainda vivem graves situações de negligência, de abuso, de violência, enfim. O que nós observamos é que essas crianças elas são traídas por aqueles que deveriam ser as figuras de cuidado.
Aquela mãe, aquele pai, aquela avó, aquele ente que deveria ser a pessoa, a figura de cuidado dessa criança, não consegue, por um motivo ou por outro, atender às necessidades básicas dessa criança. Então, por exemplo, um bebê ele está com fome. Se ele está numa família segura, ele vai chorar, né? Porque ele é um bebê, ele ainda não sabe falar. Ele vai chorar e aquela mãe ou aquele cuidador vai vir com o peito ou com a mamadeira e vai saciar a sua fome. Os estudos mostram que um bebê ele expressa situações de necessidades diárias de 35 a 50 vezes. Olha só, de 35 a 50 vezes por dia, um bebê expressa algum tipo de necessidade. Se na maioria dessas vezes esse adulto cuidador ele compreende a mensagem que o bebê passou, então, opa, ele está chorando, será que é fralda? Vai lá, olha, não, a fralda está sequinha. Mas espera aí, já faz 2h30 que ele mamou. Provavelmente ele está com fome. Então, vai lá e tenta dar o leite para o bebê. E aí o bebê vai e tem a sua necessidade saciada. Se isso se repete na maioria das vezes que essa criança expressa, então, uma necessidade, o que vai acontecer? Quando a criança percebe o incômodo, que no caso em tela seria a fome, essa criança ela percebe que tem alguma coisa que a incomoda. Como ele é um bebê pequeno, ele nem sabe identificar que aquilo é fome, mas ele sabe manifestar o seu desconforto. O que acontece quando ele está desconfortável com algo? Os hormônios do estresse, cortisol e outros hormônios relativos ao estresse, eles são liberados. E esse bebê, então, ele vai chorar, ele vai começar a se remexer e tal. E o choro do bebê é algo que nos irrita. A gente não gosta de ver um bebê chorando, não é verdade? Então, devido a isso, a gente vai correndo tentar atender essa necessidade do bebê. E o que acontece quando essa necessidade é atendida? Então, o bebê se acalma, aqueles hormônios do estresse que estavam sendo liberados param de ser liberados e, muito pelo contrário, agora ele vai liberar o quê? Os hormônios do conforto. E ele, então, vai completar este ciclo, que começa lá em cima, quando ele tem uma necessidade, ele fica incomodado, ele expressa a necessidade, sua necessidade é atendida, aí ele se acalma e volta ao ponto inicial. Até que daqui a pouco ele tem uma outra necessidade, vai expressar e se está num ambiente onde ele é bem cuidado, essa necessidade também será atendida. Em cima disso, as crianças vão formando o quê? A ideia que elas têm a respeito de si mesmas, a respeito do mundo, a respeito da forma como elas se relacionam com as outras pessoas. Esse bebê, que na maioria das vezes tem a sua necessidade atendida, ele vai se sentir extremamente importante, amado, não é verdade? Afinal de contas, ele grita, ele chora, ele é ouvido, as pessoas entendem o que ele deseja. Puxa, eu devo ser importante, tem sempre alguém por perto, e quando alguma coisa me incomoda, esse alguém vem e cuida de mim. Então, ele também vai entender que as pessoas que estão à sua volta são pessoas seguras, que o enxergam, que o veem com importância, com valor, e que o mundo é um lugar bom, é um lugar joia de se viver. Vai dar tudo certo. Todas essas conclusões vão sendo tiradas, aprendidas desde a mais tenra idade. Agora, e quando é o oposto? Quando esse bebê ele expressa a sua necessidade e às vezes ele é atendido, mas muitas vezes ele não é. Às vezes, ao invés de receber a mamadeira quando está com fome, ele vai receber gritos, talvez palmadas, de alguém que não está dando conta de cuidar nem de si mesmo, quanto mais de um bebê, e ele vai acabar tendo que dormir com fome e acalmando aquele choro devagarzinho. Se isso vai acontecendo com certa regularidade, quais são as conclusões que este segundo bebê vai tirar? Em primeiro lugar, ele fica agitado, os hormônios do estresse são liberados
e ele não se acalma. Os hormônios do estresse permanecem lá. Ele, por fim, acaba de cansado, né, de tanto chorar, ele desiste de pensar na fome e ele acaba dormindo. Quando isso vai se repetindo, quais são as aprendizagens que essa segunda criança tem? Ele se sente importante? Não. Ele se sente amado? Também não. Ele se sente compreendido? Também não. Ele expressa a sua necessidade e expressar a sua necessidade parece ser algo muito perigoso, porque antes dele expressar essa necessidade, ao menos ele estava só com fome. Agora ele está com medo, porque vieram gritos, e ele está com dor, porque ele recebeu umas palmadas. Ele está extremamente assustado. O que acontece quando a gente fica muito assustado, quando a gente tem uma necessidade básica e a gente não consegue ser atendido na nossa necessidade básica? Como eu falei, os hormônios do estresse, eles não vão embora, eles vão permanecer lá. Essa criança, ela vai, então, ter uma imagem de si mesma muito negativa. Ela vai entender que ela não tem valor, que ela não é amada, que o mundo é um lugar extremamente perigoso e que ele vai ter que se virar sozinho, porque não dá para confiar nas pessoas. Mas, veja bem, a criança vai crescendo e ela vai apanhando, sem nem saber por quê, ou ela vai sofrendo repetidas situações de abuso sexual, ou ela vive graves situações de negligência. E aqui eu abro um parênteses, nós temos uma tendência cultural de achar que a negligência é menos pior do que a violência ou o abuso. E os estudos mostram que não é verdade, porque que a negligência ainda deixa marcas mais profundas na vida dessa criança. Por quê? Nas situações de violência ou de abuso sexual, essa criança, ao menos, ela é vista, ela é percebida em sua existência. Nas situações de negligência, é como se ela realmente nem existisse, como se ela realmente não tivesse valor algum. Ela é tão... ela tem um valor tão irrisório que nem mesmo para atender suas necessidades mais básicas, ela não é vista, ela não é ouvida, ela não é percebida. Vamos pensar em como o nosso cérebro funciona. Todos nós sabemos que, diante de uma situação de violência nas ruas, por exemplo, se nós estamos andando nas ruas e nisso chega alguém com um revólver, coloca esse revólver na nossa cabeça e fala, me passa tudo que você tem. Nós sabemos que a atitude mais prudente é entregarmos a bolsa, entregarmos a pasta, o celular, seja lá o que for, e deixar a pessoa levar e a gente ficar com a nossa vida, não é verdade? Por que, então, se todos nós sabemos disso, que tantas pessoas reagem no dia a dia? Por que tantas pessoas, na hora em que estão diante de um assalto, elas acabam tentando bater, tentando correr, gritam e tal? Porque, na hora que nós estamos diante de uma situação de muita pressão, o que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro, o Dr. Daniel Siegel nos ensina a trazermos uma demonstração do nosso cérebro com o punho da nossa mão. Então, veja bem, isso aqui é o cérebro em repouso, numa situação normal, onde não há estresse, ok? Esta aqui é a parte superior do cérebro. Vou levantá-la só para você ver. Aqui, o meu dedão seria a amígdala cerebral, ok? Aqui, a parte de baixo do meu punho seria a parte inferior do cérebro, que é responsável pelas nossas reações. Por exemplo, se a gente encosta em uma panela e essa panela está muito quente, rapidamente a gente tira a mão, a gente dá um pulo, a gente começa a soprar o nosso dedo e fala, ai, essa panela está quente. A gente nem pensa para fazer isso. Veja bem, o bebê ele já nasce com essa parte inferior do cérebro funcionando, não é verdade? Porque quando a gente tem que levar o bebê para fazer aquele teste do pezinho, que a gente quase morre junto com o bebê, quando a gente está junto, o que acontece? Quando a agulhinha fura o dedinho do bebê, o que ele faz? Ele chora, porque ele sente dor. Então, se ele está com muito calor ou com muito frio, ele sabe reagir, ele vai resmungar, ele vai chorar, porque essa parte inferior do cérebro, ela já é desenvolvida desde o útero materno, ok? Desde a vida intrauterina.
No entanto, essa parte superior, ela é responsável pela nossa aprendizagem, pelo nosso planejamento, pela nossa organização, pela nossa capacidade de raciocínio lógico e tal. Então, ele pergunta, o bebê já nasce com essa parte aqui desenvolvida? Não, né? A gente vai aprendendo ao longo da vida. Quando o bebê já não tem mais 1, 2, 3 meses, quando ele já está maiorzinho, imagina um bebê de 11 meses, 1 aninho. Ele já está aprendendo a se expressar, não é? Alguns deles já conseguem falar mamama, papapa. Olha só, ele está com fome, ele já consegue identificar que aquele incômodo que ele está sentindo se chama fome. E ele já consegue expressar isso sem chorar. Ele já consegue usar suas palavrinhas, né? E ele fala mamama, papapa. E a mãe entende e fala, você está com fome. Vai lá e dá uma papinha, dá uma frutinha, dá um suco, dá uma mamadeira ou dá o peito para esse bebê, não é verdade? Veja que na primeira situação, quando aquele bebê recém-nascido expressou através do choro a sua fome, essa mãe, ela foi uma reguladora externa. Ela precisou interpretar qual era a necessidade daquele bebê. E ela, então, interpretando, foi lá e atendeu a necessidade. Ela foi uma reguladora externa, alguém que veio de fora para ajudar esse bebê a se regular, a voltar ao equilíbrio dos sentimentos, da emoção, ao equilíbrio fisiológico, ok? Quando o bebê já é maior e ele já consegue falar mamama, papapa, ele, então, já está corregulando com essa mãe. A mãe não precisa mais adivinhar que é fome. Ele já consegue identificar que o que ele está sentindo é fome e consegue expressar que o que ele está sentindo é fome. Então, ela é o quê? Uma correguladora do bebê diante dessa necessidade, ok? E quando essa criança ainda está maiorzinha, ela sabe que em cima da mesa tem algumas frutas, tem alguns biscoitos, algumas bolachinhas, que a mãe falou que a hora que ele sentir fome, ele pode ir lá e pegar. Então, quando ele sente fome, ele vai lá e já sabe pegar uma frutinha e comer, ou pegar uma bolachinha, um potinho de iogurte e tomar. Ele, então, já está o quê? Se autorregulando. Eu estou dando aqui um exemplo de saciedade física, certo? A fome é algo que a gente precisa ser saciado no nosso físico, uma necessidade fisiológica. Mas o mesmo acontece a nível emocional. E o que eu quero dizer com isso? Nós nunca vamos chegar na autorregulação, que é essa terceira criança que eu mencionei, que identifica que o que ela está sentindo é fome, e ela já consegue ir lá e resolver o seu problema sozinho. Ela consegue ir lá, pegar uma fruta, pegar um iogurte, tomar e pronto, acabou o problema. Então, ela já se autorregula. Nós nunca vamos conseguir chegar na autorregulação se antes nós não passarmos pela regulação externa, pela corregulação, para depois chegarmos na autorregulação. Olha, então, um problema que nós enfrentamos com as crianças e adolescentes que, desde cedo, nascem e crescem em uma estrutura extremamente disfuncional. São negligenciados em situações extremamente básicas. Geralmente, essa negligência, ou as situações de abuso ou de violência, não vão acontecer só quando a criança é maior. Elas acontecem desde sempre. Podem até vir a piorar em uma determinada estação da sua vida, mas, geralmente, desde pequenos, eles já vivem situações extremamente contrárias. Como, então, eles vão aprender a se autorregularem se eles não tiveram um regulador externo, se eles não tiveram um corregulador, eles não conseguem chegar na autorregulação. Voltando ao exemplo que eu dei de quando um assaltante coloca uma arma na nossa cabeça, por que a gente, às vezes, não consegue fazer aquilo que a gente sabe no nosso cérebro, no nosso raciocínio, que seria a atitude mais lógica?
Por que que muitas vezes, ao invés de entregar tudo, fica quietinho e torcer para o assaltante ir embora, a gente grita, ou a gente sai correndo, ou a gente dá um chute no cara e tenta sair correndo? Por que que a gente faz isso? Porque naquela hora de extrema situação de medo, de pavor, é como se a parte superior do nosso cérebro ela fosse desconectada. O nosso cérebro fizesse isso aqui, ó. A parte superior responsável pelo nosso planejamento, organização, pelo nosso raciocínio, ela é desconectada. É como se a gente apertasse o botãozinho do interruptor e desligássemos a luz do ambiente. E aí o que fica? A amígdala fica exposta, a amígdala é extremamente sensível e ela vai ser dominada pela parte reativa do nosso cérebro. A parte que reage ao medo, que reage ao perigo, que reage a situações extremamente incômodas. Ou seja, a gente não consegue agir, a gente vai reagir. O que acontece com essas crianças que vivem em situações repetitivas de violência, de negligência, de abuso? Essas situações relacionais, elas vão sendo traumáticas para essa criança, para esse adolescente, e elas vão se tornando complexas e crônicas. Complexas porque são extremamente relacionadas às relações mais significativas que aquela criança tem. Crônicas porque elas não acontecem apenas uma vez, não é como o assalto à mão armada, que talvez a gente viva uma vez só na vida. Tomara que a gente não viva nenhuma, né? Mas pode acontecer apenas uma vez. Mas são situações que se repetem, por isso elas são crônicas. Elas acontecem durante um período estendido da vida dessa criança, desse adolescente. Eles acabam criando um padrão. E que padrão é esse? Um padrão de hipervigilância. É como se o cérebro dessas crianças não conseguisse se acalmar mais. Depois do assalto, eu fico por um tempo agitada, chego em casa tremendo, né? Aí posso até ter uma crise de choro e tal, mas depois eu consigo me acalmar. E no dia seguinte, o meu cérebro já voltou ao normal. Talvez horas depois o meu cérebro já tenha voltado ao normal. Essas crianças não conseguem fazer isso. Como elas têm um padrão de hipervigilância, como entram num padrão onde elas são dominadas pelo medo, é como se elas estivessem à espreita de que a qualquer momento algo muito grave pode acontecer. Como elas não acreditam em pessoas, porque as pessoas que deveriam ser as figuras de confiança foram os seus algozes, elas não acreditam em ninguém. Elas têm dificuldade de criar vínculos com pessoas, de confiar em pessoas. Seres humanos são perigosos. Ela, então, se sente extremamente sozinha nesse mundo perigoso, desconfortável, e se tornam hipervigilantes. Ou seja, o cérebro delas está constantemente agitado, com pouca capacidade de raciocínio lógico, de planejamento, com pouca capacidade de aprendizagem. Não é à toa que quando essas crianças vão chegando, já desde quando tem uns 2, 3, 4 aninhos, é muito comum ouvirmos dizer que essas crianças têm um comportamento disruptivo. Ainda hoje nós estávamos lá na Ponte de Amor falando de um caso de um menininho que na época ele estava com uns 2 aninhos e na sala de audiência, né? E ele e sua irmã estavam sendo colocados em guarda para fins de adoção de uma família aqui em Uberlândia. E aí, no meio da audiência, esse menino estava tão sapeca e tão inquieto que ele vai e derruba a câmera, né, que estava na frente do juiz. E aí o doutor Zé Roberto Foiane, ele fala assim, né, opa, eu acho que se a gente não conseguir controlar essas crianças, a gente não vai nem conseguir fazer audiência, né? Eu tenho certeza que muitos de nós já passamos por situações semelhantes, porque essas crianças têm uma tendência, muitas vezes, a serem mais agitadas do que crianças que cresceram em um ambiente saudável, protetor, amável. Por quê? O cérebro delas está o quê? Assim, ligado. É como se elas estivessem ligadas no 220. Alguém da área da psicologia já diria que ela já começa a apresentar alguns comportamentos disruptivos. Bom,
Quando eles vão chegando nos 5, 6 anos de idade, é muito comum receberem um diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Alguns mais hiperativos, outros mais desatentos. Vão chegando na adolescência, é muito comum também chegarem os diagnósticos desde a pré-adolescência, né? Transtorno opositor desafiador ou opositor de conduta, não é? A doutora Paula está até assim, é verdade, a doutora Elaine também, né? É muito comum eles apresentarem o quê? Situações de automutilação, ou são muito violentos. Aí vem outros diagnósticos, como suspeitas de bipolaridade, suspeitas de borderline, transtorno borderline e outros, né? Quando os estudiosos dessas crianças começam a ir mais a fundo, estudando o real start, o que começou realmente, o que causou, qual foi a real causa desses problemas, desses diagnósticos que elas vão recebendo ao longo da vida. Eles vão chegando à conclusão que, muitas vezes, a causa está ligada a um transtorno de vínculos. Lembra do que a gente falou lá no começo? Ao invés de ter uma mãe que colocava esse bebê no colo, meu bebê está com fome, vem cá, mamãe vai dar para você, coisa fofa da mamãe. E a gente fica nessa conversa, nesse lenga-lenga com nossos bebês, sejam eles nossos filhos, nossos afilhados, sobrinhos, irmãozinhos menores. Por quê? Porque a gente quer falar uma linguagem afetiva que a criança entenda. Até o nosso tom de voz muda para se adaptar à criança. E com isso nós estamos, na verdade, o quê? Imitando, espelhando a atitude do bebê. Eu estou dizendo para ele que o que ele faz é muito lindo. Eu admiro o jeito que ele fala, aquela vozinha fina, os sons que ele começa a emitir. Tudo isso eu aprovo, eu admiro. E com isso nós vamos construindo esse ser, né? Nós vamos corregulando, primeiro somos reguladores externos, depois vamos corregulando esses seres que a gente tanto ama. Já as outras crianças, elas entram num padrão de defesa. Elas percebem que chorar não adianta, chorar não é bom, não resolve, elas não são ouvidas. Quantas vezes nós dizemos que essas crianças perderam a sua voz e que nós precisamos ser a voz dessas crianças e adolescentes que já sofreram tantas situações da sua vida, não é verdade? Bom, então elas já entenderam que elas não têm potência na sua voz, porque elas choravam, falavam, pediam, e a coisa ficava pior ainda. Elas, então, vão criando padrões de comportamento. E essas são a forma de lutar pela sua própria sobrevivência. Quais são esses padrões de comportamento? Algumas dessas crianças elas vão entrar no padrão de lutar. São 3 os padrões. Então, a criança que entra no padrão de lutar é aquela criança que você fala: oi, fulano, tudo bem? Tudo bem. Sabe aquele menino que está sempre emburrado? Por que você quer saber se eu estou bem? Você não está nem aí comigo. O menino já começa a brigar com você por nada, né? Ou ele, a menor situação contrária, ele já quer bater, ele quer chutar, ele grita, ele está sempre em luta, é como se o mundo estivesse contra ele e ele estivesse contra o mundo. O segundo padrão, ele é o de fugir, é um padrão de fuga. É aquele tipo de criança que você começa a falar com ela e você fala assim: mas, Joãozinho, não é possível, a professora falou que, de novo, na hora da aula, você estava desenhando e você não estava prestando atenção na aula, você não estava copiando o que você deveria copiar no seu caderno. Por que você está fazendo isso, Joãozinho? A gente já conversou sobre isso. Conta para mim, o que está acontecendo? Aí ele olha assim, e ele que estava de olho na pessoa que está falando nisso, ele olha ali. Hã? Joãozinho, fala comigo. O quê? Ele está lá de corpo presente, mas é como se ele estivesse longe. A sua cabeça está longe. É como se ele nunca estivesse vivendo uma situação que realmente está acontecendo.
Se ele está na aula, ele está com a cabeça em outro lugar. Se a gente conversa com ele, começa a conversar de algo que não é muito interessante, e a gente começa a estender um pouquinho o discurso, pronto. Esses, muitas vezes, recebem os diagnósticos de quê? Transtorno de déficit de atenção. Né? Esses são os desatentos, eles não conseguem se concentrar. Muitas vezes, eles desenvolveram o que é um padrão de fuga. E ainda há o terceiro tipo, que desenvolve um padrão de paralisar. São aquelas crianças que parece que pararam num momento da sua vida. Elas resistem a crescer, elas resistem a aprender coisas novas, elas resistem a deixar de fazer parte daquilo que era comum àquela idade menor. Sabe, uma vez eu vivi uma situação com uma das minhas filhas que mostra bem o que acontece com a gente, às vezes, quando a gente está diante de uma situação de muito medo, de muito pânico, vocês vão entender o padrão da criança que entra por esse caminho do paralisar. Minha filha tinha 5 anos e ela estava começando a perder o medo de água, né? Ela tinha muito medo de água, de entrar na piscina e tal, e naquela época a gente morava numa casa que tinha uma piscininha no quintal e tal, e aqui em Uberlândia, no verão, faz muito calor. E a gente estava lá brincando, eu com as crianças e tal, eu chamando ela para vir, mas ela com medo e tal. Eu falei, não, vem cá, tinha uma partezinha que era mais rasinha na piscina. Falei, vamos ficar aqui você e eu e tal. E eu coloquei a boia de braço nela, e pouco a pouco ela foi perdendo medo, até que ela foi e aprendeu que a boia realmente não deixava ela afundar. E ela, então, se jogou e ficou muito empolgada. Isso era um sábado de manhã, meu marido estava no trabalho. Quando ele chega do trabalho, ela vai correndo para ele, né? E fala, papai, vem cá ver o que eu aprendi. E ela vai correndo para a piscina e pula na piscina. Ela só esqueceu que ela estava sem a boia. Né? Eu estava de biquíni, com um short por cima do meu biquíni, né? E de chinelo de dedo. O que eu deveria ter feito? Pulado e pegado a Kathleen. Na hora, eu travei. Sabe quando você fica olhando e ela com aqueles olhões pretos arregalados, assim, afundando em pé na piscina, né? E eu só falei assim, Kathleen! O Rodrigo, na hora, ele só arrancou o celular e a carteira do bolso e pulou de roupa, de tênis, de tudo, e tirou ela da piscina. Eu, na hora, o que eu tive? Eu tive um comportamento de paralisação. Eu levei um susto tão grande que eu fiquei sem atitude, sem reação. Né? É como se essas crianças elas estivessem apáticas. São crianças que muito dor e não conseguem reconhecer a dor que sentem. São crianças que, por exemplo, se estão com a unha do dedão do pé inflamada, elas não conseguem falar para outra pessoa que o dedão está doendo, que tem algo incomodando. É como se elas estivessem paralisadas. Aí, um certo dia, um adulto vê e essa unha já está muito feia e fala assim, mas o que aconteceu com o seu pé? E ela, não sei. Mas não está doendo? Tá. Mas por que você não falou nada? Não sei. Entende? Os 3 padrões são padrões disfuncionais. O ideal seria o quê? Que essas crianças soubessem expressar aquilo que está acontecendo. Tia, eu não consegui copiar o que a professora estava escrevendo lá no quadro, porque eu não estava enxergando direito, era como se tivesse tudo embaçado. E aí, provavelmente, essa professora ia descobrir que aquele menino pode ter um problema, pode estar precisando de óculos, não é verdade? Mas ele não consegue se expressar assim. Ou se espera desse último exemplo que eu dei, da criança que está com a unha encravada, que quando começasse a incomodar, ela falasse para o seu cuidador, ou mamãe, papai, tio, tia, meu pé está doendo. Eu não sei por quê, mas está doendo. Mas elas não conseguem. O que eu quero dizer para vocês é o quê? Muitas vezes, as crianças apresentam comportamentos disfuncionais que carregam uma mensagem de necessidades que elas precisam. Por trás de um comportamento disfuncional que se repete, nós precisamos ficar muito atentos, porque provavelmente há uma mensagem. E essa mensagem pode ser, eu estou com sono,
eu estou com fome, eu não bebi água, eu estou com sede, eu estou muito cansado, ou eu estou com raiva, ele quebrou meu brinquedo favorito, eu estou com muita raiva, ou eu estou muito triste, eu estou com saudade da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, eu estou muito triste. Mas, ao invés disso, o que essas crianças e esses adolescentes fazem? Eles podem bater, brigar, gritar, furtar, eles podem dar uma crise de birra, ou eles podem simplesmente ficar apáticos ou emburrados, como se não quisessem fazer parte de nada do que está acontecendo ali naquele lugar. Vocês estão conseguindo identificar? Eu tenho certeza que, ao longo da minha fala, vocês estão enxergando algumas crianças e adolescentes diante de vocês. Onde eu quero chegar? Na nossa cultura, o que a gente aprende? Se um menino está desobedecendo, eu preciso enrijecer as regras. Porque se eu enrijecer as regras, ele vai me respeitar e ele vai começar a me obedecer. E com essas crianças que sofreram situações traumáticas repetitivas, traumas complexos crônicos, talvez isso não funcione. Aliás, eu arrisco dizer que na maioria das vezes não vai funcionar. O que funcionava com o meu filho, que nasceu da minha barriga, que foi desejado, que sempre cresceu num ambiente familiar que era mais saudável, onde ele sabia que ele era extremamente querido e tal. Claro, nenhuma família é perfeita, nenhum de nós passa ileso pela infância e adolescência dos nossos filhos, todos nós erramos enquanto pai, enquanto mãe, mas é diferente. Os nossos filhos sabem que são queridos, que são desejados, que são amados, e mesmo quando a gente faz uma falha, dá uma pisada de bola com os nossos filhos, depois a gente sabe voltar lá, abraçar, pedir desculpa, pedir perdão, e a vida segue. E eles sabem que, no geral, o ambiente é protetor, é um ambiente amável. E aí chegam... Vou dar o meu exemplo, vou tomar o direito de dar o meu próprio exemplo. Chegam as minhas filhas, já uma com quase 4 anos e as gêmeas com 5 anos e meio. E, naquela época, a Super Nanny estava em alta, né? Hoje eu já entendo que algumas coisas não é bem daquele jeito, aquele não é o melhor caminho. Mas naquela época, o que a gente aprendia com a Super Nanny? Se a criança está desobedecendo, se ela está fazendo alguma coisa que ela não deve, coloca ela para sentar numa cadeirinha, no cantinho do pensamento, não é? E daqui a pouco você pode contar os minutos de acordo com a idade da criança. Se ela tem 2 anos, ela vai ficar 2 minutinhos. Se ela tem 3, vai ficar 3, assim por diante. Era assim que a gente aprendia naquela época. E eu, como uma boa aprendiz da Super Nanny, fazia isso com o Lucas. E funcionava. Depois de 3, 4 minutinhos que ele estava sentado lá na cadeira, eu ia lá e falava, então, você pensou no que aconteceu? Eu pensei. Por que a mamãe pediu para você sentar na cadeirinha? É porque eu joguei a minha salada para o cachorro comer, porque eu não queria comer a salada ou a verdura. E você falou que eu precisava comer. Então, foi legal o que você fez? Não, não foi. Como que você poderia ter feito diferente? E o Lucas, com 4 aninhos de idade, como eu conseguia dizer? Eu podia ter pedido para você para eu comer só metade da verdura, né? Só um pouquinho da verdura. Ou eu podia ter pedido para você para não comer a verdura hoje. Nisso, chegam as minhas filhas e eu tento usar o mesmo método. E não funcionava. Uma delas ficava na cadeirinha, quando eu voltava para conversar com ela estava cantando, ela estava olhando para as borboletinhas na rua, para o passarinho que estava passando lá na rua. E eu falava, e aí, você pensou? Ela, no quê? O que você fez que a mamãe pediu para você sentar aqui? Não sei. Como não sabe? Não sei. E eu achava que ela estava querendo me enganar. Como assim? Você sabe? Não, ela não sabia. Ela realmente não sabia. Porque ou ela estava fugindo daquela situação ou ela estava paralisada. Quer dizer, ela já estava em outro momento. Ela realmente não lembrava o que tinha acontecido. O que muitas vezes nós vamos fazendo? Nossos filhos vão desobedecendo, ou os meninos vão desobedecendo. É assim? Não, então agora você vai ficar sem televisão hoje à noite. E aí ele vai e repete aquela mesma atitude no dia seguinte. Puxa, ontem você já ficou sem televisão e não adiantou? Pois agora você vai ficar 1 semana sem televisão. E a televisão, às vezes, era o momento em que ele conseguia fazer isso com o seu cérebro. O que a gente está fazendo com esse menino? Ele vai cada vez mais entrando em hipervigilância, 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 e ele vai se tornando cada vez
pior no seu comportamento. O que eu quero dizer para vocês? Nós precisamos nos empenhar em enxergar as mensagens que estão por trás do comportamento. Será que ele está com medo? Será que ele está com raiva? Em primeiro lugar, mostrar que nós estamos com ele, com essa criança ou com esse adolescente. Eu sei que tem alguma coisa que não está legal, que você não está gostando. Vem cá, deixa eu te dar um abraço, eu estou aqui com você. Você está triste? Você está com raiva? Você consegue colocar em palavras o que está acontecendo aí dentro? Eu quero te ajudar. Como que eu posso construir vínculo com criança e com adolescente? Nos métodos mais tradicionais que a gente conhece. Brincando, assistindo desenho animado junto, assistindo filmes juntos, assistindo música que eles gostam, né? Ouvindo música que eles gostam, e não as músicas que a gente gosta. Brincando com eles daquilo que eles gostam. Andando de bicicleta, jogando bola. Nós precisamos aprender a preparar os nossos filhos, as nossas crianças, os meninos com quem nós trabalhamos, a se sentirem mais seguros, a entenderem que o ambiente, que nós estamos do lado deles, e a gente só consegue mostrar isso não chamando a nossa autoridade, não mostrando para eles que nós somos os adultos, o que nós falamos, porque nós temos mais experiência, eles podem confiar e obedecer, eles não conseguem confiar em adultos, e eles têm excelentes razões para não confiar em adultos. Mas eles conseguem confiar em alguém que sai da sua zona de conforto e começa a fazer aquilo que agrada aquela criança ou aquele adolescente. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e começar a construir vínculos com esses meninos. Precisamos criar espaços onde a gente tem um toque seguro. Se esse menino está ficando agitado, às vezes o simples fato de alguém em que ele confia chegar e encostar no ombro e falar: eu estou aqui com você. Pode ajudar ele a respirar mais fundo, ou até falar: vamos respirar fundo? Vamos nós dois juntos? Isso tudo pode ajudar essa criança a desarmar um pouco o medo. E quando ela desarma o medo, ao invés do comportamento, ela consegue começar a usar as suas palavras. O nosso tempo aqui ele é muito curto, mas eu quero só dizer que a maior necessidade das crianças e adolescentes que viveram situações traumáticas, que viveram situações graves de negligência, de abuso, de violência, a maior necessidade é por conexão. Elas precisam voltar naquele lugar onde elas eram vistas, onde as suas necessidades eram compreendidas e atendidas de forma amorosa. Nós que lidamos com esses meninos, é muito comum, quando eles se sentem, enfim, seguros, às vezes com 15, 16 anos, eles chegarem e pedirem uma mamadeira. Sabe o que a gente deve fazer? Ao invés de dizer: o que é isso? Um marmanjão do seu tamanho querendo uma mamadeira? Pergunta: que cor que você quer? Vai lá e dê a mamadeira. E pergunte se ele quer que você o ajude a tomar a mamadeira, ou se ele prefere tomar sozinho. Ele está voltando lá atrás. É muito comum vermos meninos grandes chupando o dedo. Eles estão voltando lá na fase oral. E eles só vão fazer isso quando eles começarem a se sentir minimamente seguros. Entende? Então, nós, enquanto adultos da relação, precisamos sair da nossa zona de conforto e precisamos nos empenhar em entender quais são as reais necessidades dessa criança e desse adolescente. Quantas vezes nós interpretamos esses comportamentos como comportamentos propositais? Eles estão fazendo isso porque eles querem, está furtando, está mexendo com droga, está começando a beber porque quer, fica me xingando, sendo violento, porque quer me enlouquecer. Esse menino não gosta de mim, ele quer acabar com a minha vida. Com isso tudo eu estou dizendo o quê? Que o comportamento dele é proposital. Será que é mesmo? Ou será que é um comportamento de sobrevivência? Porque ele está hipervigilante, ele está agindo daquela forma. E tudo que ele precisa saber naquele momento é que aconteça o que acontecer, eu não vou desistir dele. Nós estamos juntos. E vamos estar juntos para sempre.
Eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês hoje. E quero, então, abrir, né, para perguntas, agradecendo mais uma vez por toda a atenção de vocês, pela oportunidade de, nesse início de semana da adoção, compartilhar um pouco dessas aprendizagens que, como eu falei no começo, me são tão importantes, tão ricas. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para a sua experiência pessoal e profissional. Muito obrigada. Doutora Sara, assim, foi espetacular. Eu acho assim, uma fala cheia de conhecimento, cheia de experiência e que eu acho que vem nesse momento, assim, para muitos dos colegas que estão aqui hoje, responder aos anseios, às angústias de casos vários que chegam ao Ministério Público, sobretudo de adolescentes em situação de violência, em situação, com a questão também do uso de drogas, mas nós estamos, assim, aqui no Centro de Apoio, eu tenho dito que o maior número de demandas que chegam para mim relacionadas que vindo dos colegas hoje, diz respeito a adolescentes em situação de acolhimento. E são aqueles casos são exatamente os casos que a senhora narrou, né? Casos de adolescentes reativos, adolescentes violentos, que quebram coisas dentro das unidades, que são violentos com crianças menores, né? E que vão ali criando um ambiente, né? Que vão gerando no serviço um ambiente de descontrole também por parte de equipes técnicas também pouco preparadas, sem uma capacitação adequada para lidar com esses problemas. Então, eu acho que essa fala, né, da senhora que mostra desde os primeiros momentos a formação neurológica, né, a formação biopsíquica, realmente, da criança, desde a primeira infância, ela nos mostra muito sobre quem são hoje os adolescentes que chegam nas promotorias de justiça e que chegam com todos esses problemas e a enorme dificuldade que a rede de atendimento hoje possui de fazer o atendimento e de buscar aí soluções para, assim, soluções mesmo eu não digo nem assim de tratamento, mas de minorar realmente a dor dessas pessoas, sabe? Então, nós temos aqui algumas perguntas, mas eu vou aproveitar aqui a minha condição para poder fazer a primeira pergunta. A minha primeira pergunta para a senhora é a seguinte: como fazer essa construção de vínculos, essa conexão com esses adolescentes que estão hoje em serviços de acolhimento, em unidades de acolhimento institucional, sendo que muitas vezes as questões elas são simplesmente rotuladas como problemas de saúde mental, com uma medicalização muito grande, né, desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças também, né? E como, então, na sua experiência, seria uma forma mais saudável de se fazer, sabe, essa conexão, essa construção de vínculos num ambiente que é, por si só, institucional, que tem uma rotatividade de servidores muito grande, né? Como seria, né, uma forma que a gente poderia entender como mais protetiva? Doutora Paula, você foi tão minha amiga agora, porque para responder essa pergunta eu preciso de 3 dias. 3 dias de formação. Mas é uma excelente pergunta. Eu creio que realmente é a pergunta que mais grita, né, na nossa realidade brasileira. Em primeiro lugar, essa introdução que a gente teve aqui, eu creio que os profissionais das redes de acolhimento, eles precisam saber disso.
Eles precisam entender que muitos dos comportamentos que estão sendo... Não apenas eles, mas todos os integrantes dessa rede, né? Que esses comportamentos não são propositais, muitas vezes, mas que eles são comportamentos de sobrevivência desses adolescentes. Em segundo lugar, eu te agradeço pela pergunta, porque eu quero deixar aqui bem claro que quando eu falo que existe uma prática de rotularmos, né, essas crianças com diagnósticos e tal, eu não estou dizendo que essas crianças não devem ser medicadas. Muitas vezes o medicamento é necessário. Muitas vezes existe realmente, além do transtorno de vínculo, um outro transtorno. Mas a gente trabalha apenas esses outros transtornos, quando, na verdade, o centro da questão é esse transtorno de vínculo. E transtorno de vínculo não se trata com medicamento. Toda ferida que é causada por meio de relacionamentos, ela só vai ser ressignificada por meio de novos relacionamentos. Esses novos relacionamentos podem se dar, inclusive, com a mesma pessoa, que agora já compreendeu, está em outra condição e consegue se relacionar de uma forma diferente com aquela criança ou com aquele adolescente. Na maioria das vezes, infelizmente, não é assim. E a gente precisa encaminhar essa criança ou esse adolescente para o acolhimento, ou por fim, para a família extensa, ou para uma família adotiva. Quero chamar a atenção de que, muitas vezes, essa criança ou esse adolescente que deu problema a vida inteira, que todo mundo teve muita dificuldade, a rede, às vezes, tem um ideal a respeito da família adotiva e fala assim, nossa, que bom, agora ele foi adotado para uma família adotiva tão boa, pronto, todos os problemas acabaram. Deixa eu te falar, toda família é como a minha e a sua, é uma família normal. E diante de situações muito difíceis, de extrema pressão, a gente não sabe como agir, principalmente se a gente não foi devidamente preparado ou se a gente não tem o devido acompanhamento no pós-adoção. O que acontece no nosso país? A maioria das pessoas não tem condições, como muitos de nós, de terem um seguro-saúde, de pagarem um atendimento psicológico adequado, de comprarem medicamentos, e precisam, sim, do município, do Estado, dando apoio, não é verdade? Se a maior necessidade desses meninos é por vínculos, primeira pergunta que eu faço, os psiquiatras e psicólogos, eles já estudaram isso? Eles conhecem a realidade dessas crianças, desses adolescentes? Eu vou falar uma coisa para vocês. De novo, contar um depoimento pessoal. Quando nossas filhas chegaram, nós tínhamos condições, graças a Deus, de pagar algumas das boas psicólogas de Uberlândia para atenderem as nossas filhas. E nós nos sentíamos órfãos. Não havia aqui em Uberlândia ainda um grupo de apoio à adoção. Eu fui me especializar em terapia familiar, não foi para cuidar dos outros, não, foi para sobreviver, buscando ferramentas. O que nós precisamos enquanto rede? Em primeiro lugar, nós precisamos trazer formações para os profissionais da rede. Formações que vão mostrar a realidade da criança, que vão trazer estratégias factíveis práticas de conexão, de empoderamento dessas crianças e, por fim, de correção que adolescente. O que acontece é que esse adolescente chega nas instituições de acolhimento ou chega na nossa casa e o que eles encontram? Um monte de regras. Um adolescente que veio da rua ou que veio de uma família onde as regras não eram respeitadas ou onde não haviam quase regras. E aí ele chega na instituição de acolhimento, ele encontra um monte de regras, um monte de coisas. Mas espera aí, eu nem conheço vocês, quem que são vocês para me dizerem o que eu tenho que fazer? Então, a primeira coisa que nós deveríamos fazer deveria ser investir na construção de vínculos. Depois que a gente tivesse um mínimo de vínculo, a gente ia começar a trabalhar as questões comportamentais. Por outro lado, muitos desses meninos precisam, sim, de um acompanhamento psiquiátrico, de um acompanhamento psicológico. E nós sabemos que nas redes municipais, muitas vezes, nós temos uma alta rotatividade de profissionais. Quando ele está começando a se vincular com aquela psicóloga ou com aquele médico, muda. E aí tem que começar tudo de novo. Nas próprias instituições de acolhimento, quando eu estou começando a me apegar à tia Maria, que é a tia que me entende, que me abraça, que deixa eu deitar com a cabeça no colo dela,
Nisso, a tia Maria vai embora da instituição de acolhimento, porque ela encontrou um emprego melhor. Nós, nas instituições de acolhimento, nos grupos de apoio à adoção, estamos lidando o quê? Com baixa, média ou alta complexidade. Nós sabemos que é alta complexidade. Agora, eu te pergunto, se você descobre que você está com um câncer grave, você vai consultar com um aluno da residência ou com um médico recém-formado? Ou, se você tiver condições, você vai procurar o melhor oncologista da sua cidade, ou às vezes vai até para São Paulo, para os Estados Unidos, buscando os melhores profissionais. Nós, na alta complexidade, deveríamos ter os melhores profissionais, com mestrado, doutorado, gente que estuda, que entende dessas crianças e desses adolescentes. No entanto, nós sabemos que a criança e o adolescente não são prioridade absoluta, como reza a nossa lei. Se eles fossem prioridades absolutas, os recursos seriam prioritários para eles. E nós sabemos que não é assim. Quem são os docentes, principalmente? São pessoas, profissionais que acabaram de se formar, porque só eles concordam em trabalhar ganhando tão pouco numa situação tão difícil. Assim que eles têm um tempinho no currículo deles, eles conseguem uma oportunidade melhor, eles vão trabalhar em outro lugar. E nós temos o quê? Uma alta rotatividade desses técnicos na rede de acolhimento. Então, é complexo. O que a gente está falando é complexo, mas falando de forma factível. Com o adolescente, a gente se conecta do mesmo jeito que a gente se conecta com a criança. A gente só dá só faz uma pequena adaptação na estratégia. Do que adolescente gosta? Do que aquele adolescente gosta? Ah, ela gosta de fazer penteado diferente? Então vai lá fazer um penteado nela. Ah, ele gosta de rap. Vai ouvir um rap com ele. Vai aprender uns passos de TikTok com aquele adolescente. Deixa ele rir de você, porque se você for que nem eu, a gente não vai conseguir fazer aqueles passos de jeito nenhum. Mas só da gente demonstrar interesse, eu estou me conectando com ele. Vamos jogar bola, vamos jogar vôlei, vamos jogar futebol, vamos fazer coisas juntos. Nós precisamos ter tempo para investir com esses adolescentes e dar voz a eles. Mas se a gente vai jogar futebol, ele vai xingar e tal. Bom, se fulano, vamos lá, fala isso agora com um palavreado um pouquinho melhor. Vamos ver se você consegue. Eu tenho certeza que você consegue. Eu tenho que afirmar esses adolescentes nas mínimas coisas. Às vezes eu vou dar um exemplo e vou falar, ó, repete isso assim, assim, assado. Ele vai repetir e falar, nossa, mas você é inteligente, hein? Você repetiu direitinho. E só de eu falar isso, esse adolescente já vai olhar para mim e falar assim, puxa, a tia está reconhecendo algo de bom em mim. Há quanto tempo eu não ouvia nada de bom? Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou continuar nos meus 3 dias de treinamento, Paola. Nós temos aqui só mais duas perguntas. Temos aqui a pergunta da Luciana Aires, que fala o seguinte: parabéns pela iniciativa, e poderia a palestrante comentar sobre como identificar e interromper ciclos de abusos em crianças na primeira infância. E o André Tuma também faz aqui encaminha uma pergunta e diz o seguinte: Sara, já que estamos na Semana da Adoção, como você vê, dentro dessa perspectiva do trauma, a preparação de pretendentes, mas especialmente de crianças e adolescentes para a adoção? A Maria Constância me pergunta se você tem bibliografia para indicar, e a Mariana Diniz disse que foi uma aula emocionante. Então, as duas perguntas seriam essa: como identificar e interromper ciclos de abuso e como seria a melhor forma de preparação de pretendentes diante dessas questões do trauma. Ok. Bom, as situações de abuso, mesmo na primeira infância, elas vão mudar o comportamento padrão de uma criança ou de um adolescente. Né? Então, falando das crianças, lá na primeira infância, se ela está sofrendo situações de abuso, ela pode nos dar dicas. Às vezes era uma criança que era mais risonha, que era mais interativa, e nisso ela vai se tornar mais introspectiva, mais séria, ela pode dar sinais
querendo mexer no corpo de outros amiguinhos ou querendo mostrar cuidado, porque por volta dos 4 anos de idade é comum as crianças descobrirem as suas partes íntimas, ok? Então, cuidado para não ficar encontrando chifre em cabeça de cavalo, que nem a gente fala aqui em Minas, né? Mas é muito comum crianças que estão sofrendo situações de abuso, elas fazerem desenhos que podem mostrar isso. Muitas vezes eles fazem desenhos onde as partes íntimas elas recebem um destaque, aparecem de forma destacada. É muito comum, no brincar, elas apresentarem gestuais que vão lembrar, por exemplo, a masturbação num órgão masculino ou algo assim. Também é comum, uma vez que elas fazem algo que... Por exemplo, se a criança é acusada de algo que ela fez, que ela não fez, mas ela vai e ela fica calada, ela não nega, ela não fala que não foi ela. Todas essas situações e muitas outras são situações que podem acender uma luzinha amarela. Agora, é claro que para identificar situações de abuso sexual na primeira infância, a gente vai precisar da atuação de um bom psicólogo infantil, né? Então, esse profissional ele é necessário, mas eu acho importante a sua pergunta, foi a Luciana que fez essa pergunta, né? Porque todos nós precisamos estar atentos a situações que podem acender essa luzinha amarela, né? Ao meu querido amigo André, que fez a pergunta com respeito à preparação dos postulantes à adoção, eu sou favorável a uma excelente preparação de postulantes à adoção e não apenas isso. Nós precisamos preparar as famílias extensas para as reintegrações. Veja bem, a família extensa, na verdade, ela vive uma adoção. Na maioria das vezes, nós sabemos que aquela criança nunca morou com aquela avó, com aquela tia, com aquele primo, e mesmo se já passou tempo, se tem um relacionamento com eles, a criança agora ela vem com novas referências, porque, afinal de contas, ela viveu um período numa instituição de acolhimento ou numa família acolhedora, e ela recebeu novas referências. Aquilo que antes era normal, era um padrão de comportamento familiar, agora ela aprendeu que as coisas podem ser diferentes, que a gente pode conversar diferente, que a gente pode comer diferente, que a gente pode ter um ambiente mais limpo, enfim. As mesmas questões, basicamente, que nós ensinamos para as famílias adotivas, nós precisamos ensinar para as famílias que vão ser reintegradas, ou principalmente quando se trata de família extensa. Essa questão de trazer dentro dessa formação dos adotantes, da família extensa, enfim, os impactos do trauma e como nós precisamos nos relacionar com eles é de fundamental importância. Porque, e não apenas nesse preparo, mas também nesse acompanhamento pós-colocação da criança nessa família, né, da criança ou do adolescente. Porque, senão, a família vai novamente se ver desamparada, a gente vai correr um alto risco dessa criança ser novamente inserida numa situação de medida protetiva, de acolhimento, né? Seja porque a reintegração não deu certo ou cada vez mais nós temos, graças a Deus, né, crescido em colocações de crianças e adolescentes por meio da busca ativa. Agora, veja bem, uma família que está adotando criança ou crianças ou adolescentes que tem perfil de busca ativa, ela precisa ser melhor preparada ainda do que a família que está adotando uma criança da primeira infância saudável, né? Então, nós precisamos ainda desenvolver muito, crescer muito nessa questão de uma formação adequada para que as nossas adoções, e quando eu falo de adoções, eu também estou falando de colocações em família biológica ou extensa, sejam bem-sucedidas. Qual foi a outra pergunta? Eu espero ter respondido a pergunta do André, ao menos de forma resumida. Não, já respondeu sim. A outra pergunta surgiu mais uma aqui, a colega, a doutora Maria Constância, ela pergunta se tem alguma bibliografia que a senhora pode indicar. Sim, da bibliografia. Uhum.
E a Ana Obrigada. Gabriela faz uma outra pergunta. Ela faz assim, a última pergunta. Ela pergunta o seguinte: como na prática satisfazer as necessidades de acolhimento, conexão e criação de vínculo com a responsabilização dessas crianças e adolescentes pelos próprios atos, com a colocação de limites fundamentais? Excelente a última pergunta. Eu vou responder a penúltima, tá bom? E aí eu passo para essa última e a gente encerra com ela, né? Eu creio. Quanto à bibliografia, se você lê em inglês, você pode entrar no Institute Karen, K-A-R-Y-N, Karen Purvis, P-U-R-V-I-S. Lá você vai encontrar muito material, mesmo se você não fala inglês, nós já tivemos a oportunidade de traduzir alguns materiais, alguns vídeos, e existem vídeos que estão legendados e alguns outros já estão até dublados, que nós já fizemos a tradução. Os autores que eu indico, além da Karen Purvis, ela tem um livro que só tem em inglês, não existe ele em português, que se chama The Connected Child, A Criança Conectada. Ele é excelente. E tem um outro livro que foi lançado até depois da sua morte, já que ela estava escrevendo com uma outra autora, que é a Lisa... Acho que esse livro está até aqui. Não está. Mas é um outro livro da doutora Karen Purvis que se chama The Connected Parent, quer dizer, o pai ou a mãe conectado, né? Além disso, essa abordagem que a doutora Karen Purvis desenvolveu se chama TBRI, Trust-Based Relational Intervention, ou seja, intervenções relacionais com base na confiança. Se você colocar em podcast ou no Google TBRI, você vai acessar vários podcasts interessantes em inglês, tá ok, gente? Você vai acessar muito material muito bom também. Em português, os livros que eu sugiro são os livros do Dr. Daniel Siegel. Esse aqui é um livro excelente. Esse é o Cérebro do Adolescente, do Dr. Daniel Siegel. Ele também tem o Cérebro da Criança. E ele tem alguns outros livros que são muito, muito bons, que também já foram traduzidos. Eu não estou com esse outro livro aqui, agora eu não me lembro o nome dele. E eu tenho uma boa notícia para vocês. A Pontes de Amor acabou de estar para receber, na verdade, a autorização do Instituto Karen Purvis para nós traduzirmos todo o material de treinamento deles. Nós já ministramos treinamentos introdutórios, certo? De 3 dias para profissionais, para cuidadores, enfim. Mas muito em breve nós vamos ter todo o material traduzido para o português. Isso, eu creio que de 4 a 6 meses vai estar tudo pronto, para treinarmos profissionais que desejam ser profissionais habilitados para ensinarem, e não apenas para aplicar na sua organização ou instituição, mas também para ensinar essa temática. Então, por aí vem coisa boa. Em breve, nós queremos também começar os podcasts. Nós vamos começar um podcast que vai se chamar Criança em Foco. E esse canal do Criança em Foco vai falar muito dessa temática. A gente vai conversar com muita gente interessante e vocês são nossos convidados, ok? E a última pergunta, você repete, Paola? Desculpa. Repito, sim, com certeza. Ela pergunta como fazer na prática, como satisfazer na prática a necessidade de acolhimento, conexão e criação de vínculo com a responsabilização dessas crianças pelos atos e a colocação de limites fundamentais. Inclusive, ela aqui já pede para expressar admiração e gratidão à palestrante. Obrigada. Então, a boa notícia é que já há inúmeras instituições de acolhimento aplicando esses princípios e isso tem dado certo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é uma formação com toda a equipe dessa instituição de acolhimento para que eles possam compreender os princípios básicos que envolvem uma abordagem assim. Dentro dessa formação, eles vão entender que a nossa pirâmide está invertida. Geralmente, o que a gente tem? A gente tem uma pirâmide, né? Aqui eu tenho um triângulo, então.
E na base da nossa pirâmide, nós colocamos a correção, né? Então, aqui eu tenho muita correção. No meio, o empoderamento. O empoderamento seria o quê? Ver se esse menino está alimentado, se ele está hidratado, se ele não está cansado demais, se ele está precisando de ajuda para se autorregular ou para corregular nas suas emoções e tal. Isso tudo é empoderar a criança para ter comportamentos mais adequados. E lá no finzinho, o triângulo menorzinho, teria o quê? A conexão. Né? Que é o brincar junto com essa criança, que é a gente assistir um filme junto e tal. Pensa bem como a gente divide o nosso tempo com os meninos na instituição de acolhimento. Quantos nãos nós falamos para os meninos por dia? Quantos? Presta atenção, para com isso, para de gritar, não bate nele, senta direito, né? Fulano, vem cá, ajuda a arrumar sua cama, não suja a sua roupa, você já está para ir para a escola. A gente fala não o tempo todo, né? O não conecta ou desconecta? O não desconecta. Mas então eu tenho que ser liberal? Muito pelo contrário. Crianças e adolescentes que não têm uma base, uma estrutura de regras, de disciplina adequada, eles se sentem absolutamente perdidos, eles não vão conseguir se comportar adequadamente. Mas o que a gente precisa? Inverter a pirâmide, ok? A gente precisa ter mais conexão. O empoderamento tem que continuar no meio, e uma vez que eu estou bem conectado com esse adolescente, ele vai se abrir para ouvir aquilo que eu tenho para dizer, e ele vai se sentir mais confortável para me falar, usando as palavras, aquilo que ele realmente está tendo como incômodo, como desconforto, aquilo que levaria ele a ter comportamentos inadequados. Certo? E aí eu preciso o quê? Corrigir muito menos. Outra coisa que é muito comum na nossa cultura, nós não paramos para treinar os meninos da forma que a gente quer que eles se comportem. Então, fazer brincadeiras onde eles são treinados para se comportarem de forma adequada, por exemplo, adolescentes geralmente não gostam de esperar pela sua vez, não é? Eles querem passar um na frente do outro, um quer gritar mais do que o outro e tal. Uma forma simples de ensinar para eles que cada um tem a sua vez e que, se eles tiverem paciência, vai chegar a vez deles. Imagina, eu tenho aqui uma tesoura, certo? Imagine que essa tesoura é o meu objeto mágico e eu posso pegar qualquer coisa para ser um objeto mágico. Pode ser uma caneta, pode ser um brinquedo, um ursinho, uma bola, qualquer coisa. E aí a gente vai começar uma brincadeira. Se você fosse um animal, que animal você queria ser e por quê? Cada um vai ter a sua vez. A gente está num círculo e cada um vai ter a sua vez de falar, mas eu só posso falar quando eu estiver com o meu objeto mágico na mão. E aí eu vou e falo, dou o exemplo e passo para o adolescente que está do meu lado. E ele vai, então, e se alguém começar a desrespeitar, a gente, né, ou alguém da equipe, amigavelmente chega perto e fala: calma, espera, o objeto já está chegando, sua vez já vai chegar. Ai, tia, tá bom. Então, aí a vez do outro dizer: se eu fosse um animal, eu queria ser um cachorro, porque cachorro é o melhor amigo do homem, né? E assim vai, e cada um deles vai ter a sua vez, e depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Foi legal? Foi. Olha, você ouviu? Você lembra do que o fulano falou? E aí eles vão lembrar do que o outro falou e tal, eles vão rir uns dos outros. Isso é uma forma adequada, e aí a gente pode dizer: tá vendo? Como que a gente pode conversar de uma forma respeitosa e cada um pode falar na sua vez sem ter que precisar de gritar? Então, aí a gente está ensinando eles a terem um comportamento adequado, né? Então, nós precisamos ter mais momentos assim, onde nós ensinamos os nossos adolescentes. Uma coisa me irrita muito, gente, quando a gente chega numa audiência concentrada, e eu amo, sou uma grande defensora das audiências concentradas, mas a gente chega numa audiência concentrada e a rede começa a falar na frente desse adolescente tudo que ele aprontou de ruim. E ainda olha para ele e pergunta: não é verdade, fulano? Porque você roubou isso, você furtou aquilo, você bateu no colega, você pulou o muro da instituição e tal, tal, tal. E aquele menino, tudo que ele ouve é aquilo que ele fez de errado, ou são características negativas dele. Muitas vezes os profissionais da rede têm olhado para esses adolescentes como infratores, adolescentes infratores. Nem sempre eles são. E, na verdade,
todos eles precisam de conexão. Muitos deles precisam de tratamento de saúde mental adequado. Porque se eles estivessem devidamente medicados e com psicoterapia, eles conseguiriam se comportar melhor. E nós, muitas vezes, não conseguimos, enquanto rede, dar nenhuma coisa nem outra. Se a gente começar pelo vínculo, pela conexão, já é um grande passo que a gente consegue, ok? Então, é possível. E eu me coloco à disposição para depois a gente conversar mais por Instagram, enfim, estamos aí. Doutora Sara, eu também quero aqui expressar a minha gratidão por esse tempo dispensado, né, pela senhora, para estar aqui conosco nessa semana que eu imagino que seja tão demandante, né, para pessoas que trabalham, né, nessa área, sobretudo na adoção, nos grupos de apoio à adoção. Daqui a uns dias estaremos juntas no evento do ENAPA, né? Isso, que prazer. Isso, aproveitando até para poder já, né, deixar aqui com os colegas também, mais uma vez, o convite para estar lá também em Araxá, esse ano que o ENAPA vai ser em Minas Gerais. Então, agradecendo mais uma vez, não sei se a doutora Elaine, vou passar para a doutora Elaine para fazer o encerramento e espero recebê-la aqui muitas e muitas vezes para sempre compartilhar conosco aí um pouco dessa sua experiência enorme. Eu poderia ficar aqui 3 dias tranquilamente ouvindo. Muito obrigada, doutora Paola. Um prazer para mim estar com vocês. Bom, fica muito pouco para dizer, eu acho que a Paola já falou tudo, já expressou a nossa enorme gratidão, foram reflexões muito ricas, foi como 2 colegas disseram no chat, foi uma aula emocionante, com muita objetividade e clareza, a senhora conseguiu passar muitos conceitos, uma exposição rica, detalhada, para que nós possamos refletir em relação à aplicabilidade com os menores, né, em situação irregular e até mesmo com os nossos filhos. Só temos a agradecer, muito obrigada, espero revê-la em breve, quem sabe numa próxima ação educacional presencial. Muito obrigada, doutora Elaine. E obrigada também às 80 pessoas, né, que compareceram e que prestigiaram mais esse evento. Muito obrigada e boa noite a todos.